Boa noite, galera, tudo bem? Muito bom. Tá voltando aí depois de uma pausa nos vídeos, né? O VPP fez aí uma pausa e agora a gente volta comentando o resultado das eleições. Depois daquela série, a gente falou um pouquinho do primeiro turno, como foi, e agora encerrando essa série dos candidatos e da corrida presidencial, a gente vai falar aí da eleição do Jair Messias Bolsonaro. Bom, já era uma coisa esperada, né, do ponto de vista onde, se você pegar o histórico do Brasil, nós nunca tivemos uma virada de algum candidato que foi para segundo turno em segundo lugar, né, por assim dizer, e conseguiu uma virada nos votos. Então, se você, falando historicamente, a eleição do Bolsonaro já era uma coisa esperada. Outra coisa que marcou aí esse segundo turno, infelizmente, foi a questão das fake news e uma campanha extremamente baixa dos dois lados. Não tanto dos candidatos em si, mas do seu eleitorado, né? Foi incrível como as pessoas se polarizaram e chegaram ao grau de hipocrisia e falta de ética, onde atingiram ao outro sem pensar no que estavam fazendo, falando ou propagando pela internet, onde foi o maior veículo dessas ações aí infelizes dos eleitores de ambos os candidatos, tá? Nisso a gente não tem isenção, não dá pra falar que foi só de um lado. Acho que os dois lados se equivocaram muito na parte dos eleitores, né? Mas o Jair Messias Bolsonaro é o nosso presidente a partir de 2019, e o que a gente pode esperar desse governo? Logo após as eleições, ele fez algumas lives pelo Facebook, onde ele falou um pouco, né, ele agradeceu aos votos, agradeceu a vitória e falou um pouco do que já deu para entender o que vai ser o governo dele. Diferente do que muita gente estava achando aí, ele não vai instalar campo de concentração pelo Brasil. Muito ao contrário. Ele fala, assim como o seu próprio plano de governo sempre falava, ele fala muito em democracia, ele falou muito em inclusão. A questão, talvez aí que levantou alguma discussão, talvez fosse das minorias, que ele chegou a citar que que não existissem minorias, mas que essas minorias já não são mais tão minorias assim, né? Elas são parte da sociedade. Não adianta querer fazer políticas e voltar o pensamento só para essas pessoas. O Brasil não é só homossexual, o Brasil não é só negros, o Brasil não é só baixa renda. O Brasil é um todo, e esses, né, que eu citei estão inclusos nisso, né? Então o governo, ele não é pensando para alguns, ele é pensando para todos, ele é pensando na nação, e é isso que as pessoas precisam ter consciência. Um presidente, ele não governa para determinados nichos, ele precisa governar para todos, seja ele rico, seja ele pobre, independente da sua classe social, independente da sua cor de pele. Então é interessante que as pessoas comecem a criar essa consciência. Demonizaram um candidato, mostraram um candidato que não existia, mostraram um candidato autoritário, mostraram um candidato que ia matar gente, mostraram um candidato que ia sair prendendo porque você é gay. E são todas inverdades, mais do que inverdades, são mentiras que foram inventadas pelo desespero, né, de um nicho político que sabia que estava perdendo seu espaço, não à toa, né, tiveram a sua oportunidade, não aproveitaram, muito pelo contrário, fizeram muitas coisas erradas, roubaram e lesaram o nosso país, e já estava na hora, né, deles saírem. Eles tiveram a oportunidade, não fizeram por merecer a sua continuidade, e diferente do que todo mundo falou aí, Bolsonaro está bem longe de ser um ditador, né? Muito pelo contrário, ele se mostra aí democrático, com respeito às instituições, com respeito à Constituição e principalmente respeito à nação brasileira. Não só a XYZ, mas a nação. Ele governa para o povo brasileiro, como um todo. Nós somos um. Ele mesmo cita, ele deu uma entrevista na TV Record às 7 horas da noite, foi uma entrevista de mais ou menos meia hora, hoje, e ele falou muito disso. Quem assistiu essa entrevista, quem não assistiu, recomendo que procure no YouTube, já deve ter, que ele fala, né, de uma maneira muito clara, de uma maneira muito tranquila, que o respeito à Constituição vai permanecer e não há nenhum motivo de histeria
e para que os eleitores do Haddad, por exemplo, ou de uma esquerda que não aceita uma derrota, essas pessoas não têm que se preocupar, nada vai ser feito contra eles na questão, no tocante, né, como ele diz, a campos de concentração, a perseguição política, a perseguição pessoal. Isso não existe, gente, né? Isso não existe. Nós estamos em 2018, nós não estamos lá em 1945, nós não estamos em 1930, né? Nós estamos em 2018, onde as instituições têm força e o povo tem força, e ele sabe disso também. Quando você fala em ditadura, ele também sabe que a própria ditadura foi derrubada pelo povo. Então, não acredito que seja aí um governo autoritário que nós venhamos a ter. E essa entrevista da Record falou muito sobre isso, né? Ele comentou muito, ele falou de suas propostas, falou um pouco de economia, falou um pouco de social, né? Falou um pouco de cada tema ali, de acordo com o que o entrevistador ia perguntando. E deixou bem claro que vai ser um governo que tudo indica tranquilo, né? Sua condição de governabilidade é muito grande, pelo fato de que o Congresso está renovado e ele possui uma ampla maioria agora no Congresso, além do seu partido PSL, que aumentou muito de tamanho, ele também conhece muitos dos congressistas que ali ficaram e não acreditamos que ele venha a ter dificuldade para governar. Sobre o seu ministro, né, o Paulo Guedes, o ministro da Fazenda, tem em pauta, já disse que a reforma da Previdência é uma das primeiras coisas onde eles irão, né, mexer, a primeira ferida que eles vão mexer, e é extremamente importante. A gente sabe que tem um impacto econômico muito grande a Previdência e, de fato, precisa ser a primeira coisa a ser mexida. Outras coisas ele também falou no tocante às armas, né, ao armamento, a mudança de Constituição que precisa ser feita, a mudança judiciária que precisa ser feita, a necessidade do cidadão ter a tranquilidade de poder se defender dentro da sua propriedade, e que, é claro, se você cometer um delito fora da sua propriedade com arma de fogo, você vai pagar por esse delito. Ninguém está falando que o povo vai sair por aí armado e vai sair matando todo mundo. Isso não existe. Isso não existe, né? É claro que a gente sabe que são necessários cuidados, porém, nenhum débil mental vai sair com uma arma na mão. Não vai ser assim tão fácil também. Existem regras, existem parâmetros para que a pessoa possa ter a sua arma. Então, e ele fala uma coisa que é muito verdade. Hoje, a atual legislação fala que a partir dos 25 anos você precisa apresentar a real necessidade de ter o porte de arma. Olha, como ele mesmo disse, a real necessidade está exposta aí no dia a dia. Você não pode sair com o seu celular no carro, porque o bandido, ele estoura o seu vidro e pega o celular da sua mão dentro do carro. Então você não tem mais a sua privacidade assegurada. Outra coisa que não dá para notar no candidato é uma questão de ser Brasil contra PT. Isso não existe também. Mesmo as pessoas que são eleitores, né, do PT, são cidadãos do Brasil. E ele vai governar também para essas pessoas. Você não consegue excluir da sociedade essas pessoas, e nem deve, né? Isso, nós vivemos na democracia, então cada um tem o seu direito de voto. E esse público, ele precisa entender que ele também ele não será caçado pelas pessoas, óbvio que não. Isso daqui não se trata de um campo de extermínio. Isso aqui é um país, cada um tem sua opinião política, e não é Brasil contra PT, e essas pessoas têm que ter a noção de que quem vota no Bolsonaro não é porque quer que essas pessoas sejam caçadas, mortas, ou que nós vivamos em uma ditadura. Muito pelo contrário, nós apenas queríamos o final de um período de governo que vem aí se arrastando por 12 anos, onde o PT fez mandos e desmandos e todo mundo achava normal. Então chegou a hora da mudança, a mudança era necessária, seja Jair Bolsonaro, seja algum outro político, né, como João Amoedo, que foi um nome em destaque, né, ou aí, quem sabe um outro candidato, como o Henrique Meirelles, que tivesse ganho, alguma coisa no gênero, seria muito bom para o país. A mudança era necessária. Claro que não uma mudança para a PSDB, porque mudança para a PSDB significa apenas uma continuidade de um modelo econômico e político que a gente já conhecia no país. Outra questão interessante nessas eleições foram os votos nulos, brancos e as abstenções. Nós tivemos um número que daria aí para um outro candidato.
né, entre esses três itens, porque muitas pessoas não se sentiram representadas, e isso mostra a delicadeza com a qual o governo Jair Bolsonaro vai ter que lidar com a questão social no país, a questão ideológica, político-partidária, econômica. Nós vemos uma parte grande da sociedade brasileira que não se sentiu representada por nenhum dos dois candidatos, nem pelo Fernando Haddad, nem pelo Bolsonaro. E isso deixa muito explícito a insegurança, a falta de credibilidade que o cenário político brasileiro vem trazendo para a sua nação. Espero que ele consiga resgatar esses brasileiros, consiga resgatar na nação um sentimento de segurança política, que é o que nós não temos hoje, e talvez uma dessas coisas, uma das ferramentas que ele use e venha a dar certo para essa administração, essa boa administração, é o patriotismo. Quando você tem pessoas, né, dentro de um país que tem amor à sua pátria, que tem amor à sua nação, isso ajuda qualquer governo, isso ajuda qualquer tipo de mudança que nós necessitamos ter no nosso país.